Seja bem-vinda, boa tarde. Muito obrigado pela gentileza da tua presença aqui. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. É um prazer, nesse momento, eu estar aqui conversando um pouquinho com o Robson e falando um pouquinho da minha história, né? Sim. Que aconteceu e que está acontecendo ainda. Pois é, você foi professora uma vida inteira? Eu fui professora desde 1974. Eu estudei no Barracão, fiz o primário, depois eu fiz o ginásio em São do Gero, parei no colégio de São do Gero, conheci muito bem o padre José, que tu era conta brabo, história, que eram... Bravo, bastante. E as irmãs? Eu pude ver mesmo presenciar. Eles sovavam os alunos? Não vou falar, né? Não, mas já falou. Não vou falar. A hora que tu já falou. Que já faleceu, né? Sim. Mas ele era muito ficou... enérgico. Isso. Ele era enérgico. Mas o enérgico disse que era... Mas não tinha um tempo que era assim, de chicotear mesmo. Mas eu falando assim, bem coisa, mas era a maneira dele educar, porque também naquela época existia alunos internos bem rebeldes também. Diz que quem não dava o jeito em casa mandava lá que isso. Então ele, com os quais 5 dedos, ele educava. O seu Lauro Schlickman disse para mim que ele chicoteava, assim, às vezes era na base da relhada mesmo. Eu presenciei várias vezes. Os 5 dedos. Tem muita gente que liga para cá e fala aí de Dona Maurina Librelato, lhe cumprimentando, dizendo grandes, o Leide, o Albano Zabotti, tá dando parabéns por Pedras Grandes, que vai estar de aniversário esse final de semana. Dona Zuleide, antigamente tinha, hoje em dia começou a voltar esse negócio de história antiga aí, dizendo que está aparecendo alguma coisa, que aparece um lobisomem, que aparece um cavaleiro negro, que aparece... Antigamente se falava muito nisso no interior, como é que era? Tinha história? Eu ouvi, assim, contados do meu avô, dos meus tios, que eles contavam. Mas são essas histórias de aparições, né? Quando saiu à noite, né? Viu defunto? Eu acho que sim. Mas o que eu vou dizer que se é certo ou errado, a gente não sabe, né? Porque cada um tem a sua visão, né? Cada um enxerga, e se enxergou, não dá para dizer se é certo ou errado, verdade ou mentira. A pessoa enxergou aquilo. Onde é que aparecia coisa lá no Barracão, que eles contavam, lembra? Não, lá no Barracão eu não lembro. No Barracão não aparecia. Mas fora de lá aparecia, lembra de algum lugar? Furninhas diziam que aparecia bastante, né? Mas pois na Furninha lá. Naquela época, quando a gente era menor, então a gente não tinha, nem sabia essas coisas, a gente não tinha muita curiosidade. A dona Santa Peron Durigon está dizendo parabéns para a senhora. O Rogério Bega Matuchac está dizendo que a senhora é uma pessoa super. E aí vai passando o tempo, você deu aula lá na Furninha. Eu comecei no Barracão em 6 meses. Deu aula para quem lá? Eu substituí a falecida dona Dilma Campos, 6 meses, na 4ª série. Estamos falando de que tempo isso? Em 74. 74, no ano da enchente? Foi feia a enchente no Barracão? Teve. Enchente, foi feio. Inclusive, aonde eu morava, o meu avô, ele tinha engenho de farinha e tinha a adega de vinho, né? E tinha a fecularia dos Sandrini, naquela época que tinha ali. Então, levou tudo. Minha Nossa Senhora! A casa do meu avô, mas passou água tudo dentro. E você estava onde? E eu morava um pouquinho mais acima, né, do rio ali. Então, nós tínhamos um açude para passar. Inclusive, nessa época, nesse dia, o meu irmão, o Oswaldo, que é conhecido por o alemão, o homem do peixe, sim, eles curiosos, né, saíram de casa, porque dizia que aqui em Orleans estava muito feio. Então, eu acredito que eles vieram até em Orleans, um grupo. E quando ele foi passar, porque tinha que atravessar o rio... Quando ele passou, foi atravessar o rio para ir para casa, né, ali onde que era a casa do vô, deu tempo dele colocar o pé na grama que o rio levou a ponte, e era de ferro, tá? Duas de ferro mesmo, desse trilho de trem, e até hoje nós não encontramos.
Mas que bárbaro. E era uma Então ponte deve grande. ter visto eles chorar de se acabar. Não, e depois a gente também, assim, ó, a gente socorreu uma família que também morava na antiga casa do falecido Padre Evaristo, né? E levou tudo e ela estava grávida, a mulher. Então, meu pai foi socorrer pelo mato, buscar eles. Então, foram através de mato, caindo, De barreira, noite? de noite. E levou, meu pai, falecido pai, levou eles lá em casa e eles ficaram lá, o casal, mais uma filha, e aí ela estava grávida de outro. Mas então, Já estava de 7 meses. pânico total. Pânico. E quando eles desciam o morro, porque tinha que passar morro, ia descendo os morros. Meu pai disse que foram salvos por Deus mesmo. Seu Foi Casimiro Ascari está dizendo boa tarde, fantasma, só para quem tem medo. Mas o senhor não desafia, seu Casimiro. Não desafia que daqui a pouco aparece para o senhor. De noite, sozinho, na estrada e coisa, pode aparecer. Então não é bom desafiar. A Adelaide Peters, lá do Rio das Furnas, está te mandando um abraço também. Obrigada. Quem estiver curtindo, compartilhando, deixando uma mensagem aqui, está concorrendo uma torta que vai pegar segunda-feira. Eu, na verdade, assim, se a direção escutar o que eu vou falar agora, eu vou ser demitido. Mas eu não fui atrás da torta ainda, mas vai ter uma torta aqui segunda-feira, nem que eu tenha que... Nós estamos numa correria aqui na rádio Pony Sommer. Um abraço para a dona Zuleita, te mandando um abraço. O Natal de antigamente, ele era mais bonito? O Natal de antigamente era lindo. Era lindo, porque a inocência nossa era demais. Eu lembro na casa do meu pai, 7 anos, né? E 7, 8 anos, a gente ainda acreditava no Papai Noel. Então, o falecido meu pai e minha mãe, eles iam cortar a graminha, né? E colocava na frente da casa. Era o menino Jesus? Na casa, a nossa casa tinha um chalé, né? Então eu lembro que eles iam até na porteira, assim, deixando o rastro de graminha, que dizia que o papai, que o cavalinho tinha passado ali. Que o cavalinho trazia o menino Jesus. E o nosso Natal era bala e bolachas enfeitadas. E eu ganhei uma bonequinha só na minha vida. E eu tenho em casa guardada essa minha bonequinha, que inclusive quem estragou a minha bonequinha foi a minha filha Josiclério. Mas está guardadinha ali, que agora eu sei que tem gente que vai recuperar aqui, que se recupera aqui na Pindotiba, eu vou levar para lá. A única boneca que eu ganhei. Terezinha Mazon está te dando boa tarde. O Albano Zabotti está dizendo que só teve lobisomem até 74. Depois a enchente levou embora, então passou por Pedras Grandes e hoje estão na Barra do Camacho. Então é por causa disso que eu não vi isso, né? Mas não desafia, não desafia. A dona Terezinha está dizendo, como ela teve uma entrevista, saudade do tempo de cortar capim na véspera do Natal, o Rogério Bega Matuchak. Presente era isso mesmo, não era grandes coisas. Mas eu acho que a reza, assim, a fé do povo que era mais forte, não era? Era diferente. A gente respeitava todos os dias santos, né? Que hoje não se guarda mais, né? Dia de Santo Antônio, dia de Nossa Senhora da Saúde. Tudo era guardado esse dia. Ninguém trabalhava. A Fábio Gonçalves, boa tarde, lá de Forquilhinha, muito obrigado. A Tina Boteon, fala Zuleide, tem história para contar. Os corais eram mais bonitos, assim, os cantos na igreja, a juventude participava mais, como é que era? Eu tive a sorte de ver o meu pai participar do primeiro coral do Barracão, tá? Meu pai foi um dos os primeiros, né? Que eles tinham maestro. No tempo que não tinha carro, essa gente saía de casa a pé ou a cavalo. E eu tenho uma cena muito assim que ficou na minha memória. Meu pai faleceu em 91 e no dia, sem combinar, tá? No dia da missa, do sepultamento dele, eu acho que se faltou 2 ou 3 pessoas, que eram os componentes do coral. Do coral? Do coral. Estava todo mundo lá? Cantaram e, acredita se quiser, na hora, eu escutava o meu pai cantando. Porque o meu pai fazia aquele baixo. Certo. O baixo, né?
meu pai. Tô tudo arrepiado aqui. Que E lindo! Eu Que tenho lindo! isso, eu contei, eu acho, umas 2, 3 pessoas. Mas E tu ouvia o teu pai ouvia a cantar? voz do meu pai Qual era a cantar. música? Mais perto do meu Eles Deus? cantaram Mais Perto do meu Deus e do Trono. Tô tudo Que arrepiado. daí ele tô fazia aquela emocionado voz aqui. dele, né? Do Trono. Aí o baixo faz, né? Bah, que coisa e maravilhosa. muitas vezes- A emoção da tua mãe, que lindo isso. O Reginaldo de Pieri está dizendo que história bonita, parabéns. De Pedras Trabalhei Brancas. bastante também lá na comunidade do Barracão com os jovens, né? Nós participava tanto do coral como da parte da liturgia, e nós tínhamos o grupo de jovens, inclusive o 4S, né? Certo. Então nós fazíamos muita programação, muita. Inclusive nas festas do seminário, a festa de São João, era sempre a comunidade do Barracão que apresentava, né, o casamento de Jeca e o falecido meu pai, até 2020, que teve o seminário, fazia as festas juninas, até a última festa que eles fizeram, o meu pai era doado sempre 2 garrafões de vinho para fazer a festa do seminário. Era uma outra coisa que tinha antigamente, era tirar a prenda, né, Sim. nas festas. As festas como é que era Então, no Barracão? As festas, era tirado prenda, né? E Uma daí vara de galinha. isso mesmo. Albano Zabotti dizendo, tivemos uma infância pobre, mas comida nunca faltou, pois tivemos nunca uma faltou. mãe guerreira. Hoje Isso. temos a agradecer as velhas senhoras que estiveram naquele tempo. O Casimiro Ascari está dizendo, lavar os olhos dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, na neblina. Era coisa. Se tomava o quê? Vinho? Cerveja quase não tinha? Não tinha cerveja, mas eu gostaria assim de dar uma pincelada um pouquinho da minha história, né? Então eu trabalhei muito ali no Barracão, a gente ajudava em tudo que precisava. A gente trabalhava nos sábados, eu dava aula nos sábados, tá? Até o meio-dia, depois de tarde ainda ia na igreja lá, arrumar a igreja para o domingo, né? Da Chapateiro, além de fazer o serviço da casa. E então, em 78 eu casei e fui para o Rio Novo. E lá no Rio Novo também ajudei na parte de coral, na parte da liturgia. Formamos o nosso grupo de 4S, que era a época do Padilha. Aí né? se brigavam nas torcidas. Jogos. Lá no Barracão nós tínhamos o nosso time preferido, né? Quem era? O Real Futebol Clube. No Real. Né? E dava briga? Briga de boca dava. Porque aí vocês incomodavam a outra eu torcida. tinha- Boa tarde, Robson. Bem como a Zuleide falou, tenho saudade daquele tempo. Esperava no Senhor no dia do Natal, lá de Timbó. A Iraciba Orguesan está falando conosco. Minha parente lá. Lá Que do bom. Timbó está ouvindo. Está bem surtido o programa hoje. Muito obrigado a Um todos. abraço ao pessoal lá de Timbó. Me diz uma coisa, tem peixe hoje à noite? Hoje à noite, nós... Ô, Robson, antes do peixe, posso fazer um outro convite? Pode. Para depois eu encerrar com o peixe? Pode. Então, Qual é o convite? depois que eu saí do Rio Novo, eu vim para Orleans e fui trabalhar com o grupo da terceira idade, né? Certo. Trabalhei 13 anos e no final de 2016 encerrou lá no clube as domingueiras e a gente levou para o tênis clube. E com essa pandemia, né, fizemos a última domingueira no carnaval de 2020, o ano passado, e agora nós estamos retornando a nossa domingueira no Orleans Tênis Clube no dia 26 de dezembro. Dá quantas pessoas lá? Não tem previsão, chegou a dar quase 600 pessoas. Quase 600. Eles dizem os velhos. Velho que Não, vende não, nada. é isso que eu quero esclarecer bem O que pro povo. A domingueira da família não é a domingueira da terceira idade. A domingueira da família é da família. Então, separado Então pode ir é também? desde a criança que dança até o vovô e a vovó. O homem separado pode ir? Também, inclusive, que deve ir lá, né? Tem Se alguma quiser passar umas horas alegre, é lá mesmo o local. Uma tá? solteirona, uma É viúva. capaz de tu chegar lá e não sair sozinho, entrar sozinho e sair acompanhado, Se tiver né? uma viúva, uma Mas, solteirona. então eu Boa quero... tarde, bela entrevista, um ótimo final de semana. Tem coisa que não se fala, mas aqui se fala muita bobagem. Então, Eu não tenho mais tempo, Robson. querida. Tá, e o peixe? Peixe. Volta um dia aqui pra gente fazer Tá. um café semana
que vem, que Pode aí ser. conversamos uma hora e Isso, meia. Eu pode quero cantar ser. contigo ainda, antes Então de terminar tá. o programa. Então, hoje à noite, o peixe é uma história que a gente tem que contar, que começou lá na casa da minha mãe e do meu pai, na estufa. Aí foram falecendo estufa? as pessoas, na estufa. Os pescadores foram falecendo. Foram afinal de morrendo? contas, e outros saíram, né? Uns morreram, outros saíram. Aí ficou o meu irmão. Isso não é coisa de rima. Aí Agora- ficou o meu irmão sozinho. Então, ele, conversando, se reuniu com meu primo no Rio Pinheiros, o Jim, é Hildo o nome dele, Orben. E começaram com mais o outro primo, o Nilton Baggio, ali da Vila Nova. Hoje tá Então todo começaram a mundo lá. pescar e trouxeram ali no Jim. No Jim, é o rancho do Jim, que é a casa antiga dos pais dele. Aí ficou pequeno e como tinha gente daquela época, era o Raulino Crozeta, Sim. ele disse, vamos levar, e o Mário Zorro, Grito, vamos levar para tiro. o salão da igreja, né? Então, e começamos lá, deu maravilhoso, e hoje, então, nós temos o peixe, tem um cardápio, que eu não sei se é batata doce ou Tudo, todo mundo aipim. leva o que quiser. bota Não, lá em não, cima. não tem nada. É o peixe, eles pegam, limpam e fritam. É o peixe, de graça. E coloca ainda mais uma batata ou um aipim. E hoje... Isso é gente que vai lá, um canta num lado. Não, e hoje, deixa eu falar. Hoje o meu irmão levantou 5 horas da manhã, foi na roça colher o milho e saiu para o Rio Pinheiro, que eu liguei para minha cunhada, a Zenir Orben, Veronese Orben, ela disse que ele não tinha chego. Tem que terminar. Foi levar o milho lá para o Rio Pinheiro milho para cozido. preparar, para cozinhar à noite. E é também doação. Lembrar o pessoal que E do milho, bota uns latão lá pro pessoal botar o sabugo. sim. O pessoal de Orleans, presta atenção. Campo Bom tá reclamando que o pessoal pega o milho cozido e vai pra praia e enche a praia de sabugo. Vamos cantar uma música? Se fosse no tempo antigo, nós guardávamos o sabugo, né? Pra nem- usar, nem- né? nem fala Pra nada, usar, nem mas fala agora nada. não dá. Então, e aí hoje, Tem e também pudim. assim, ó. Eu tenho que terminar Robson, o programa. já Só botar vai. pra rua. Tu tens emprego lá na tua casa? Tenho, Tem tenho. emprego lá no Mas no... vamos lá que é vou ser tudo demitido? gratuito, menos a bebida, tá bom? Claro, Certo? claro. Vamos cantar uma música. Eu não sei. Mais perto do meu Deus, aquela lá do teu pai. Eu não sei a minha do meu pai. Mais... Puxa lá. Não sei. Eu vou de segunda. Mais Perto do meu Deus. Mas um pouquinho mais alto. Eu não consigo. Robson, eu tenho problema de cordas vocais cansada. Então, De tanto cantar. deixa que Certo, vamos deixa cantar pra num outro outro dia, dia, senão tá já bom? tô demitido. Tem lá no Clube dos Idosos, tem se tiver uma viúva lá, uma Não, no separada, Clube uma dos senhora... Idosos, vai lá. Eu não participo, mas eu te convido. Não, no terceiro... Tu estás casada? Eu Como é que estás separada? Eu tô separada. Tô deixa separada, de noite. divorciada há 30 anos. Deixa que eu vou conversar né? de noite contigo lá. Um abraço, Então, Zuleide. mas eu posso te convidar. Mas vamos ser demitidos, Iago. A conversa com a Zuleide é sempre essa festa. Amanhã nós estamos na primeira página do jornal. Vamos Tá bom? fazer história. Um abraço, Zuleide.